O vídeo de hoje é muito importante porque nós vamos conversar aqui sobre o fator mais importante, que vem sendo considerado pela literatura científica como o fator mais importante para gerar hipertrofia, tá? Quando a gente fala de treino de musculação propriamente dito. Só que existem nuances, existem detalhes que você precisa entender para não banalizar o conceito, tá? Então, o que é? É o volume de treinamento. Essa variável aqui vem sendo apontada, né, quando a gente fala de treino, como mais importante para gerar hipertrofia. Você precisa aumentar este volume. Só que tem um problema, as pessoas não sabem, não fazem ideia como mensurar o volume de treino corretamente e as pegadinhas que isso pode gerar, e você, se você não estiver ligado, você vai incorrer em sérios erros. Eu já fiz um vídeo mostrando estudos científicos defendendo essa evidência, tá? De que o volume é mais benéfico para a hipertrofia. Mas, nesse vídeo aqui, eu vou deixar correndo só o trecho onde eu explico a mensuração, como mensurar o volume, porque eu tenho certeza que muita gente que assistiu aquele vídeo não chegou até o final. Isso é métrica do YouTube, tá? Normal para todos os vídeos. As pessoas começam assistindo e conforme o vídeo vai passando, elas vão deixando de assistir. Tá? Então, nesse vídeo aqui eu vou deixar só o trecho de mensuração de volume, porque isso é muito importante. Eu quero me certificar que o máximo de pessoas vão assistir. Então, roda aí. Bora lá! Formas de mensurar o volume. Existem inúmeras formas, tá? Eu vou citar aqui o que é mais importante para a gente fazer um vídeo de 2 horas. A primeira que eu vou citar é o Volume Load. Essa aqui é a maneira mais utilizada, porque ela tem um grau bom de precisão e é muito fácil de calcular. Tá? Então, o que vem sendo mais utilizado é séries vezes repetições, vezes a carga, vezes as sessões de treino. Tá? Então, quantas séries você está fazendo no seu treino, quantas repetições você está fazendo, qual a carga que você está utilizando e se você quiser calcular o volume semanal, quantas sessões de treino na semana você está fazendo. Mas se você multiplicar tudo, você chega num número, esse número é o volume load. Qual que é o seu objetivo? Tentar incrementar esse número, tentar aumentar esse número, conforme a gente viu que é benéfico para a hipertrofia. Só que essas fórmulas têm umas pegadinhas, né? Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Vamos imaginar o seguinte, tá? Você faz 5 séries, vamos pegar um exercício aí, agachamento, eu quero calcular o meu volume load no agachamento. Então, imagina que eu faço 5 séries de agachamento, de 10 repetições, eu uso uma carga de 100 quilos, eu estou fazendo 2 sessões por semana, tá? Então, qual que é o meu total aqui, ó? 5 vezes 10, 50, vezes 100, 5 mil, vezes 2, 10 mil. Então, meu volume load no agachamento, 10 mil, pode chamar de unidades, tá? Aí, ok, eu falo assim, cara, eu preciso aumentar o volume, né? Então, progressivamente, eu já entendi que o volume é benéfico para a hipertrofia, eu preciso aumentar. Então, eu faço 5 séries, 10 repetições, aumento a carga para 120, continuo com 2 sessões. Se você multiplicar tudo isso, dá 12 mil. Legal! Eu aumentei o volume, estou de acordo, né, com o que a ciência vem mostrando. Mas só que qual que é a pegadinha? A pegadinha, por exemplo, pode ser a execução. Essa fórmula aqui, ela não está considerando como é que você executa esse agachamento, né, ou qualquer outro exercício. Ela está só falando de números, séries, repetições, carga e sessões. Vamos dar um exemplo aqui agora, ó. Então imagina que eu vou fazer um agachamento, tá? E eu utilizei lá, eu estava com uma carga de 100, eu quero aumentar o volume, tá? Porque a carga também aumenta o volume. E eu vou para 120. Só que é o seguinte, quando eu fazia com 100 quilos, eu agachava com uma amplitude, né, boa. Então eu agachava, descia bastante. Aí quando eu aumentei para 120, sem perceber, né, eu comecei a fazer uma amplitude menor aqui, ó. Só isso, né? E aí, galera, como é que fica essa questão, né? Então, exemplo, eu consegui aumentar o meu volume, certo? Consegui aumentar o meu volume, ó, de 10 para 12 mil, mas na hora
que eu vou analisar a execução, eu estou fazendo uma amplitude menor, que acaba gerando um estímulo menor. Então, existe uma fórmula que a literatura científica aponta como a melhor fórmula para se calcular, para se mensurar volume, que é a fórmula do trabalho, uma fórmula, né? Isso aí você pode ver em aulas de física, provavelmente você já estudou isso, mas você não vai lembrar, tá? Fórmula do trabalho. Essa fórmula ela não é prática, tá? Não fiquem assustados com o que eu vou falar agora. Eu não estou falando que você vai utilizar ela, mas a gente vai entender a fórmula do trabalho para entender o conceito. Depois a gente vai ver como isso se torna, como é que a gente usa a aplicação prática para ficar bem fácil no dia a dia. Então vem comigo aqui, ó. A fórmula do trabalho é força, que é calculada em newtons, vezes o deslocamento em metros, tá? Então você calcula o trabalho com essa fórmula. A força é massa vezes a aceleração. Como é que a gente transporta isso para a musculação? Então, vamos usar o exemplo do agachamento que eu acabei de falar para vocês. A massa é, na verdade, quantos quilos você utiliza. Peso, na verdade, tem a ver com a gravidade, né? Então, a massa é 100 quilos vezes a aceleração da gravidade, que na Terra, tá? Quem for terraplanista agora pode fechar o vídeo, né? Aqui nós entendemos que a gravidade existe. Então, ó, massa de 100, que é a carga que eu estou utilizando, 100 quilos, vezes 9,80665, tá? Que é essa aceleração da gravidade. Vezes, vamos imaginar que no exemplo que eu dei aqui no agachamento, que eu fiz uma amplitude maior, eu estou fazendo um deslocamento da barra, né? Porque eu faço um deslocamento da barra, você concorda comigo? Ó? Coloco a barra nas costas, ponho a carga, olha aqui, ó, tem um deslocamento na fase excêntrica, um deslocamento na fase concêntrica. Eita! Vamos lá. Agora o editor vai ficar puto, porque quando faz esses barulhos assim tem que editar o áudio. Mas enfim, vamos lá. Então, ó, 0,8 metros. Vamos imaginar que eu fiz 40 centímetros para descer a barra, 40 centímetros para subir. Então, o meu deslocamento da barra, 0,8 metros, tá? E aí, eu tenho que multiplicar isso pelo número de repetições, tá? Porque eu faço esse deslocamento a cada repetição. Então, são 10 repetições vezes as 5 séries, como eu dei nesse exemplo aqui. Se você multiplicar tudo isso, tá? Você vai chegar a um número, o trabalho se calcula em joules, tá? Você vai chegar a um número de 39.227 joules. Tá? É óbvio que ninguém que pratica musculação vai calcular o seu volume dessa forma. De novo, gente, eu quero que vocês entendam um conceito, depois a gente passa para uma aplicação prática. Então, eu cheguei nesse trabalho. Meu trabalho total no agachamento foi 39.227 joules. Vamos fazer agora o aumento da carga, certo? Só que lembra que eu falei que quando eu aumentei a carga eu fiz uma amplitude menor? Então vamos ver como é que fica aqui, ó. 120 é a massa, tá? Força, massa vezes a aceleração. Então 120 vezes a gravidade, que é a mesma, tá? Nós não saímos do planeta Terra, então vai ser o mesmo número, 120 vezes 9,80 vezes 0,4. Ou seja, como eu diminuí a minha amplitude, vamos imaginar que na fase excêntrica eu desci 20 centímetros, na fase concêntrica eu subi 20 centímetros. Totalizando 40 centímetros de deslocamento da barra por repetição. Então agora o número aqui não é 0,8, é 0,4 metros. Número de reps continua igual, número de séries continuou igual. Tá? Se você multiplicar tudo isso, olha o valor que eu tenho, 23.536 joules. Olha só, gente, eu aumentei a carga de 100 para 120. Fiz o mesmo número de repetições, fiz o mesmo número de séries, mas só por causa da amplitude, que foi a grande variável que modificou aqui, mesmo aumentando a carga, eu tenho quase metade do trabalho. Tá? Então, se a gente fosse calcular volume por uma fórmula mais precisa, na verdade eu realizei menos volume. 23.000 joules contra 39. Isso é por causa da amplitude, que é uma importante variável, né, quando você vai treinar. Na fórmula do volume load, amplitude não aparece, tá? Então, se eu pegar aqui e fizer um agachamento, faço lá o dobro de séries, o dobro de repetições, mas faço isso aqui, ó. Faço um agachamento bem curtinho, fica muito mais fácil.
Pelo volume load, eu vou conseguir aumentar bastante o volume. Mas, do ponto de vista prático, isso não adianta nada, tá? Porque eu estou aumentando o volume às custas de um detrimento na qualidade da execução. Isso é muito importante. Então, não banalizem o lance de aumentar o volume, só porque a ciência está dizendo que realmente é muito benéfico para a hipertrofia. Você tem que aumentar o volume desde que você conserve uma boa qualidade de execução, senão vai cair nesse problema que eu demonstrei aqui. Vamos ver mais um ponto que pode gerar problema. E aqui a gente vai falar de exercise intensity. Isso aqui é a intensidade do exercício. É o volume load dividido pelo total de repetições. E aí vamos entender isso aqui. Então, vamos imaginar, tá, que eu pego um exercício lá e faço 10 séries, 10 repetições com 100 quilos. Então, pelo volume load, tá, eu vou chegar ao número de 10 mil. A gente não vai calcular na forma do trabalho, porque isso não tem aplicação prática na vida real. Ninguém vai calcular deslocamento da barra, né? Ficaria inviável você fazer isso, né? Então, a gente vai usar a forma do volume load e aí eu estou aqui explicando para vocês como é que a gente usa essa mensuração de volume sem incorrer em erros, tá? Então, 10 séries, 10 repetições, 100 quilos. Se você multiplicar 10 por 10 vezes 100, você chega no número de 10 mil, certo? No outro exemplo, eu fiz aqui, ó, 20 séries, 10 repetições e 60 quilos. Olha que eu diminui bem a carga, né? Diminui de 100 para 60. Só que como eu fiz 20 séries, o volume load aumentou, ó, 12 mil, porque 20 vezes 10 vai dar 200, vezes 60, 12 mil. Então eu consegui aumentar o volume, estou de acordo com a literatura, aumenta o volume, aumenta a hipertrofia, legal. Só que, de novo, não banalize esta fórmula, tá? O ideal é que você consiga manter, pelo menos, o exercise intensity. E por que isso, gente? Porque você concorda que se o camarada consegue fazer uma série de 10 repetições com 100 quilos, você concorda que se ele fizer uma série de 10 com 60 vai ficar extremamente fácil? Eu quase diminuí pela metade a carga e estou fazendo o mesmo número de reps na série. Então, quer dizer, uma série muito fraca. Aí o que você fez? Tá, você aumentou o número de séries, o que fez o volume load subir. Mas você está fazendo mais séries fracas, né? Você fez um número maior de séries, só que todas elas são fracas. Isso aqui você consegue fazer no celular, falando com alguém, cara. Ah, e aí, como é que tá? Tá bom a vida? Não sei o quê. E você lá treinando. Por quê? Porque você está deixando muitas repetições no tanque, tá? Isso aqui, você vai terminar a série com a sensação de que você poderia fazer o dobro de repetições. Isso não é bem-vindo para a hipertrofia. Mas se a gente manter essa fórmula aqui, ó, exercise intensity, aí a coisa começa a ficar mais interessante. Por quê? Eu vou calcular aqui, ó, volume load vou dividir pelo total de repetições. Então, 10 mil, aqui no primeiro exemplo, se eu dividir pelo total de repetições, 10 séries de 10, eu tenho o número 100, que é exatamente a carga que você estava utilizando. No segundo exemplo, que eu subi o volume para 12 mil, né? Eu vou dividir por 200. Por quê? Porque eu estou fazendo 20 de 10, então são 200 repetições. E aí eu chego no número de 60, ou seja, meu exercise intensity caiu. E aí nós chegamos então numa conclusão interessante que vai fechar esse vídeo. Aumente o volume load, que é uma fórmula muito mais fácil de calcular, tem muito mais aplicação prática, né? Só que seja criterioso, tá? Mantenha a intensidade. Então esses exemplos aqui, esse exemplo aqui ele não cabe, porque eu aumentei o volume load, mas olha como caiu o exercise intensity de 100 para 60. Não, mantenha, tá? Você quer aumentar o volume, você podia manter a mesma carga aqui de 100, pode tentar colocar mais repetições ou então uma série a mais, 2 séries a mais, tem que fazer um aumento gradativo. Aí começa a fazer sentido, tá? Outra coisa, aumente o volume load mantendo qualidade de execução. Isso aqui foi muito bem demonstrado no exemplo da fórmula do trabalho, que quando você jogou a amplitude, você viu que o volume load aumentou,
mas o trabalho caiu, ou seja, o volume na verdade ele caiu por causa da questão de amplitude, que é uma das variáveis de qualidade de execução. Tem outras variáveis aqui que nem dá para colocar numa fórmula, por exemplo, roubo. Se você se utiliza de balanço de corpo, né? Se você começa a jogar outros músculos para ajudar o músculo-alvo no exercício, você começa a roubar, vai ficar mais fácil, ainda que você aumente a carga, aumente o número de repetições. Então é importante, vamos usar esse aumento de volume, mas vamos manter a qualidade do seu treino. Outro ponto importante, aumento progressivo de volume numa periodização, né? Vai aumentando gradativamente. Vai ter que ter períodos de deload, senão você corre risco de entrar em overtraining, excesso de treinamento, o que é muito maléfico para você e para a sua saúde. E eu incluí aqui, né, que nesse programa de periodização seja gradativo também. Então, com isso, a gente fecha o vídeo. Se você pesquisar hoje na literatura científica, você vai concluir que aumentar o volume é benéfico. Mas as pessoas costumam parar aí. Dificilmente a pessoa entra no como você mensura o volume. E aí, cada fórmula traz um problema. Essa fórmula aqui é extremamente complicada de calcular. Essa que é a mais utilizada tem os seus pontos fracos ali, tem coisas que ela não pega. Então seja criterioso, mantenha a qualidade do seu treino e show de bola. Se você, por exemplo, treinar até a falha, você está bem, tá? Porque você nunca vai correr o risco de fazer uma série fraca. Mesmo que a carga seja baixa, você vai fazer tantas repetições que a série vai ficar desafiante. Então você pode, por exemplo, treinar até a falha ou próximo à falha, buscando aumentar o volume load. Isso é outra coisa que a gente pode concluir também. Se você gostou do vídeo, eu disse que você ia dar like nesse vídeo se você continuasse, tá? Nem que você esteja deslogado aí, você vai logar agora para dar um like. Vamos lá, destrói o botão de like e se liga agora 3 razões para entrar no meu site. wildetilly.com.br. Razão número 1, você vai baixar de graça um e-book com as 7 regras por treino perfeito, tá? Só ir lá e baixar, aplica hoje mesmo no seu treino. Razão número 2, vai se cadastrar na minha lista de e-mails. Lá tem oportunidades exclusivas que não estão aqui no YouTube, como por exemplo a razão número 3, a mais importante. Se você acha que meus vídeos te ensinam, tem muita informação, né? Muita aplicação prática para melhorar a sua performance na musculação, espera só para você conhecer o projeto Forma Perfeita. Tá? O que tem aqui no YouTube é só uma parte. Lá você tem o melhor do conteúdo técnico sobre musculação, nutrição, tudo passo a passo, um programa de periodização, tudo 100% para não ter nenhuma dúvida. E não é só isso, você tem o quê? Um meio ambiente motivador, nós temos a nossa tribo, né? Tá todo mundo no mesmo bar, a nossa família. Então, grande problema é as pessoas tentar fazer tudo sozinhas. Elas tentam fazer tudo sozinhas, não estão no meio ambiente motivador e acabam desistindo. Então, fica ligado, entra no site e tenta entrar na próxima turma do Forma Perfeita. É isso aí, tamo junto, abraços e bons treinos.